Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para você. Duas rodas tangenciam-se num ponto. Colocando-se uma delas a girar, essa transmite movimento à segunda. Admite-se não haver escorregamento no ponto de tangência e que os raios das rodas são RA igual a R e RB igual a 3R. Tá? Então as polias estão assim, ó. Uma está aqui e a outra está aqui. Tá? Essa daqui tem o raio R e essa daqui tem um raio 3R. Elas não escorregam, quer dizer, quando uma se movimenta, transmite imediatamente o movimento para a seguinte. Ou seja, não tem defasagem de velocidade ou alteração porque escorrega. É como se elas tivessem catraquinhas assim, ó, e não deixa elas escorregarem, ok? Bom, então essa é a informação. Determine a relação entre as velocidades angulares, ômega A e ômega B, e as frequências FA e FB. Veja só. Esse problema ele é muito bom para a gente chegar a uma conclusão e nunca mais esquecer e utilizar em todos os outros problemas que a gente fizer em relação a isso. Primeira coisa, como elas se tangenciam num ponto, né, de superfície e não tem escorregamento, quer dizer que a velocidade escalar de uma é igual à velocidade escalar da outra. Só que velocidade escalar é o quê? É a velocidade angular vezes o raio. Do VB também vai ser velocidade angular de B vezes o raio de B. E o que mais que a gente pode falar? Bom, velocidade angular é 2π vezes a frequência. Então, velocidade angular de A vai ser 2π vezes a frequência de A, e aqui vezes RA. Velocidade angular de B, 2π vezes a frequência de B vezes o RB. 2π é igual dos dois lados, então eu posso simplificar. E a relação que eu obtenho é que FA vezes RA é igual a FB vezes RB. E agora, essa relação é a relação que você tem que gravar para usar em todos os problemas que envolver duas polias que estão tangenciando e estão presas por uma correia. Porque todas as polias que estão tangenciando ou presas por uma correia, segue que a velocidade escalar das duas são iguais. E como a velocidade escalar são iguais, segue essa relação. Mas o que basicamente essa relação diz? Essa relação diz o seguinte, eu vou substituir o RA e o RB para você entender bem certinho. Então a frequência de A vezes RA, que é R, vai ser igual a frequência de B vezes RB, que é 3Rzinho. Então, para que essa igualdade se mantenha, quando uma tem um raio maior, a frequência é menor. Ou seja, o raio da polia e a sua frequência são inversamente proporcionais. Então, qual que é o maior raio aqui? É o raio do RB. Tá? É o raio da polia B. Portanto, qual vai ser a frequência maior? Vai ser a frequência da outra, que tem um raio menor. Ó, vamos entender bem aqui. Ó. Eu vou isolar o FA. FA vai ser FB vezes 3R sobre, esse R que está multiplicando o RA passou dividindo. R dividido por R dá 1. Então, significa que o FA é 3 vezes FB. Olha aqui, ó. O raio de A é menor que o raio de B. Mas a frequência de A é maior que a frequência de B. Porque a frequência de A é 3 vezes a frequência de B. Entendeu? A frequência e o raio são inversamente proporcionais. A polia que tem o maior raio tem a menor frequência. E vice-versa. Tá? Bom, essa é a primeira coisa que a gente pode falar. Tá aqui, ó. Determine a relação. Tá? Ó a pergunta do problema. Determine a relação entre as velocidades angulares e as frequências. Então, entre as frequências, eu já determinei a relação. Quer dizer que a frequência do A, que tem um raio menor, é 3 vezes a frequência do B, que tem um raio 3 vezes a frequência do A, o raio do A. Tá? Então, quando o raio é maior, a frequência é menor. E vice-versa. O raio menor, a frequência é maior. Que é o que está acontecendo. Tá? Então, essa é a primeira relação. Agora, entra a relação ômega A.
e ômega B. Ômega A, o que é? É 2π vezes a frequência A. E o que é ômega B? Ômega B é 2π vezes a frequência B. Bom, então veja que o ômega, que é a velocidade angular, ela depende o quê? Basicamente é da frequência, porque o 2π é constante. Ela depende basicamente da frequência. Então, aquela que tem a frequência maior, também tem a velocidade angular maior. Então, assim como frequência de A é 3 vezes frequência de B, como frequência de A é 3 vezes a frequência de B, então vai ser que ômega A é 3 vezes ômega B. É a mesma coisa. A frequência e o ômega, que é a velocidade angular, elas têm a mesma variação. Quando a frequência é maior, a velocidade angular também é maior. Porque a velocidade angular nada mais é do que voltas. E a frequência é voltas. A velocidade escalar não tem a ver com voltas. A velocidade escalar é a velocidade na superfície. Tá? Então essas são as relações pedidas pelo problema. Ok, pessoal? Então é isso aí. Inscreva-se, curta, compartilhe e até a próxima.